Boa tarde, eu sou Yuri Moura, está começando mais um Falando Sério. Programa que você acompanha toda segunda e toda quinta às 17h15, aqui no canal 19 TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, você acompanha o que acontece em Petrópolis e fica por dentro de nossas colunas. Tanto que já tem ao meu lado Patrícia Assis, Tudo sustentabilidade, sempre trazendo tecnologias, novidades para nós. É isso aí. Hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto da semana passada, a questão dos resíduos da cana, que geram energia, já estão fomentando toda essa questão energética. E hoje nós vamos falar sobre um produto que muito me desagrada, que são as bandejinhas de isopor, né? Todo mundo aqui já deve ter tido contato, claro, no supermercado, as frutas, embalagens, naquela bandejinha que não serve para nada, Sim. Só para poluir o meio ambiente. Polui. A gente tem algumas fotos aí e, pelo que você disse, então tem uma alternativa. Nós temos uma alternativa, e inclusive desenvolvida por uma aluna do segundo grau, né? Uma aluna de ensino médio de Curitiba, do Bom Jesus, do Colégio Bom Jesus, que a gente até tem aqui, né? A filial do Bom Jesus. E que ela, a partir do resíduo da cana, do bagaço da cana, ela desenvolveu um projeto na escola, onde ela foi premiada, inclusive em Nova York, onde ela desenvolveu bandejas, essas bandejas no lugar da bandeja de isopor, bandejas feitas com bagaço da cana. Como é que fica a textura, Olha, a durabilidade? É interessante. Eu não tive contato. Esse projeto ainda está em desenvolvimento, porque ela precisa de outras questões também. O fato é que ela foi premiada porque a bandeja é viável. A questão da textura, ela é muito parecida com o isopor. Ela fica muito semelhante, ela fica um pouco porosa, mas você percebe nela uma fragilidade. Essa fragilidade, o que acontece? Ela tem um tempo de duração muito menor em relação ao isopor. Sim. Porque o isopor, o Yuri, quando ele é descartado, ele pode levar mais de 100 anos. Alguns especialistas falam 300 anos. O isopor é feito de quê? Desculpa o Pois ele é comprimido do próprio ar, né? Ele é o próprio ar ali que você comprime ele vai formando aquilo não tem peso nenhum. Então, mercadologicamente falando, ele não tem... A diferença. A gente tem a diferença, viu? Ela parece uma fibra, ela é bem rústica, bem... Deve ter uma resina que cola. É uma cola. Essa menina desenvolveu através de produtos de algumas ervas misturada com bagaço e uma cola caseira. Ela fez. Ela tem uns 16 anos, 17 no máximo. Foi premiada em Nova York, inclusive. Porque, ela usa um biodetergente. Isso aí já é outra história, deixa eu falar para vocês. Porque vai entrando na imagem, a gente lembra. Além dessa bandeja, também se desenvolveu, através do bagaço da cana, um biodetergente que contém um larvicida que combate o mosquito da dengue. Sim. Quer dizer, olha que interessante, né? De um resíduo orgânico, né, que é gerado, que vai ser descartado, você aproveita. Quando você prepara lá na indústria, o etanol, a cana-de-açúcar, o etanol está se produzindo, dali você deriva produtos, subprodutos, na verdade. Como o petróleo acontece. Exatamente. Você refina o petróleo ou não, usa o petróleo bruto e a partir dali você faz um monte de coisa. Desse subproduto, você começa a aproveitá-los dessa forma. Então, criando a energia, você cria, que é a biomassa, o combustível, outros materiais que podem substituir o plástico, porque, na verdade, as grandes empresas estão preocupadas em tirar o plástico e substituir a maior quantidade possível com esses produtos que são biodegradáveis. O biodegradável nada mais é que isso. É um produto orgânico que vai ser decomposto. Quer dizer, inclusive, você já pode utilizar ele para técnicas mais sofisticadas. Por exemplo, a gente fala do PHA, né, que é um produto também que provém dessa questão da cana e que você transforma em cápsulas para colocar medicamento, essas cápsulas que você ingere. Sim. Porque ele pode ser reaproveitado pelo organismo. Quando você faz uma cirurgia, uma lesão, eles já estão substituindo por prótese esse material que você não precisa retirar depois que você que você se restabelece. Esse material, ele é decomposto no próprio organismo. Quer dizer, isso é fantástico. A gente pode tirar diversos produtos a partir dessa tecnologia.
produtos. A gente tem um mote, o seguinte, porque você tem um outro lado da questão da cana-de-açúcar, que é um produto, a monocultura da cana-de-açúcar, ela pode destruir também, se ela não tiver um planejamento, o solo. Porque hoje você vê, a gente tem a questão da mecanização da retirada da cana. A gente percebe na foto, inclusive. Mas você ainda tem em muitos lugares a utilização das pessoas mesmo ali, da questão braçal, do empregado, e que muitas vezes é submetido a muitas horas, escravo, exatamente ali. Inclusive, as mortes que são detectadas nesse setor provém de estafa, quer dizer, porque eles trabalham muito além daquela... Debaixo de sol. Debaixo de sol. Até a novela já mostrou isso de perto. Exatamente, né? Os boias frias, né? Sim, que a gente fala, os cortadores de cana. Exatamente. Então, a gente ainda tem muito isso, precisa ter muito esse olhar, muito esse cuidado para essa questão. Você tocou uma questão fundamental, né? Que são todos os viés da sustentabilidade. Exatamente. A gente não tem só o viés ambiental e econômico. Não, só o produto que vai ser comercializado. Tem todo o viés cultural, exatamente. Tem todo esse envolvimento que dá um desdobramento na sociedade, além da preservação do meio ambiente. Porque não adianta a gente tentar viver num mundo virtual, um mundo imaginário, de que tudo vai ser sustentável, tudo vai preservar o meio ambiente, e ao mesmo tempo a gente não preserva nem a humanidade. Não, então tem que tentar achar um equilíbrio. Precisa de uma cadeia, né? As coisas precisam funcionar. Até porque o ser humano faz parte da natureza. Totalmente. Hoje é o maior, faz parte, mas hoje é quem mais deteriora. O homem é quem mais destrói. Então, ele precisa ter, em primeiro lugar, a consciência. As grandes empresas precisam adequar a esse novo modelo ambiental. Né? Então, você precisa de normas e precisa de fiscalizações e precisa estar em cima. Agora, a gente precisa também ter esse outro olhar. Então, muitas pessoas, quando eu falo da questão da cana, que você pode reaproveitar, né, de formas tão positivas, tem essa questão da monocultura, tem a questão da degradação do solo, que causa erosão. Então, tudo precisa ser muito bem planejado. É uma discussão também, que eu participei de uma vez lá no Rio de Janeiro, num encontro com estudantes dinamarqueses. Sim. E Dinamarca é um país muito à frente do nosso, a história demonstra isso, a economia, a sociedade está muito mais avançada, mas aí é uma discussão mais ampla. E ele indagou para um dos palestrantes do evento por que a gente tem apostado no crescimento econômico que é tão dependente de indústria. E o palestrante respondeu muito bem, para vocês que moram na Europa, é muito simples fazer uma crítica à nossa política ambiental, que polui, que é a nossa forma de gerar emprego, a indústria de carro, a indústria de cana, como você disse, a plantação da cana. Porque simplesmente a partir dos anos 70 para cá, toda a Europa pegou o seu setor produtivo e tacou nos países do dito submundo, do terceiro mundo, que é onde nós estamos. Isso países ainda acontece. Ainda acontece, eles só pegam a parte de serviços. A gente recebe muito esse material que eles fabricam aqui, igual você pega o exemplo da Apple, por exemplo. A empresa, a logística toda da Apple é nos Estados Unidos, mas eles fabricam na China. Exatamente. Por isso, para poder pegar mão de obra barata, pegar riqueza natural. Você vê, a África é um berço disso. A África é um berço disso. A Ásia, os tigres asiáticos. Então é muito simples a gente hoje, você cobrar o seu papel, você fica muito bem na fita, né, digamos assim. É porque meu país não polui. E os outros que estão ali prestando todo esse serviço, essa assistência e precisam gerar um emprego, acabam aceitando, né, de uma forma insustentável. Uma política global. Então a gente chega nesse sentido. Não adianta a Europa ou países o que a gente precisa fazer, ter uma boa política de meio ambiente e o mundo, como os Estados Unidos, que polui muito também, não estarem comprometidos com isso. E o que a gente precisa é a gente tomar como um viés tudo que tem sido feito que está dando certo. A gente pegar como exemplo os países que desenvolvem. Não estou dizendo os países envolvidos, os mais ricos, mas a gente acha, por exemplo, no Chile, a gente acha em países menores cientistas, estudiosos. Foi uma menina do colégio aqui do Brasil, no ensino médio, uma menina que observando a mãe em casa chegando com as compras e tendo aquela quantidade de resíduo que ela ia colocando de lado, o que ela fez? Ela simplesmente, uma criança, observou e falou assim, não, eu vou ter que dar um jeito, achar uma solução para isso. E é por aí, aquilo que te incomoda, né? O que te incomoda, você pode buscar uma solução. Exato. Quem sabe você não descobre um subproduto ou uma alternativa de você viabilizar, de você patentear, comercializar e não agredir tanto o meio ambiente, né?
É uma responsabilidade que passa por todo mundo. É social, é por aí. Nesse ano. Tá ótimo, Patrícia. Tá bom? Mais uma grande ideia, mais uma grande discussão. Eu agradeço isso. E a gente se encontra segunda-feira. Com certeza. Na coluna de sustentabilidade. Isso tá aí. bom? Um abraço. A gente volta logo mais com o programa Falando Sério, mas lembrando que vocês participam conosco pelo site falandoserio.yurimoura.com e também no Facebook, YouTube, tem reprises, tem espaço para você sugerir, criticar e participar conosco. Até logo. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. E se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. De volta com o programa Falando Sério e já tenho Gabriela Maldonado comigo, coluna de Cidadania. Boa tarde. Tá sumida, hein? Tô, né? Um pouquinho. Vim dar o ar da graça. Veio o ar da graça, trazendo um assunto, continuidade do último assunto que a gente discutiu nessa coluna, não é isso? Na verdade, acho que a última vez a gente falou sobre adoção, né? Isso. Alguma coisa assim. E a gente acabou adentrando a relações homoafetivas, né? E eu trouxe alguns temas relacionados aos homossexuais, né? O primeiro tema, seguindo, que é a adoção, eu trouxe a ciência de todos que a primeira decisão favorável de adoção de um menor por homossexuais se deu em 2015, foi ano passado. É muito recente. É uma coisa que gera dúvidas, né, ainda. Você falou da união estável, daquela questão do casamento, e ainda assim tem um tabu em torno, inclusive até a própria opinião da população é muito dividida se um casal homoafetivo, um casal de lésbicas pode ou não. Tem um alicerce para educar. As pessoas tentam definir o que é família. Então, o que você achou quanto a isso? Só pegando esse adendo que você está falando, eu estava lendo sobre homofobia e eu li uma notícia até da Anistia Internacional dizendo que existe uma grande dificuldade de legislação interna no Brasil para melhorar e para abraçar esses grupos menores, né? Porque o Brasil é um país extremamente conservador, então tem uma influência religiosa muito grande. Sim. E isso cai, obviamente, pela ideia de relações homossexuais no sentido de regulação de união estável e até de adoção de menor também, né? Sim. Você pegou alguns temas também, Sim, né? Pelo que você tinha dito na última reunião, na última entrevista, o casamento homoafetivo é permitido desde 2013, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos veio depois, em 2015, a gente teve até aquela campanha no Facebook, todo mundo colocou a foto colorida, e é o que a gente às vezes faz aqui no Brasil, não reconhece os avanços que nós temos e acabamos admirando o avanço de outros que veio depois do nosso, né? Que vieram depois dos nossos. Então, a gente tem que perder um pouco disso também. E
queria entrar nessa questão de esclarecer como é que funciona um processo de adoção para um casal LGBT. Na verdade, não tem nenhuma lei, e isso é importante saber, porque no universo jurídico você pode se basear em lei sobre o tema ou em decisões sobre o tema. O que acontece? A decisão ela vem, às vezes, antes da legislação, por uma necessidade de se resolver aquilo, porque... É uma demanda social. É uma demanda social. Aquilo não foi decidido ainda pelo Conselho Nacional de Justiça, não foi trazido em forma de lei, nem aprovada pelo Congresso, né? Então você pode se basear em decisões que já... Em 2015 foi essa primeira decisão, que quem deu, inclusive, foi a ministra Carmen Lúcia. Isso cai também numa ideia jurídica de você enxergar o conceito família de uma forma diferente, Sim. de uma forma não conservadora, né? Sim. Porque, obviamente, quando se trata de um menor, né, indo para um lado humanista, você tem que pensar na qualidade da educação do menor. E isso não, e pela regra máxima de ser um casal heterossexual, não quer dizer que aquilo traga qualidade de educação para o menor. A gente tem hoje milhares de menores abandonados e que precisam serem adotados no país, é porque algum casal hétero gerou aquela criança e não assumiu. Exatamente. Então, acho que a discussão maior é essa. Inclusive, quando a gente tem entrevistas e até mesmo questionamentos perante a pessoas hoje mais velhas que foram criadas por casais de gays, eles afirmam que se pudessem ter a maturidade que tem hoje enquanto infância, escolheriam, sim, serem adotados e criados por um casal de gay, porque a orientação sexual não interfere no caráter da pessoa. Claro. A gente está no século XXI, acho que é o tipo de discussão que é desnecessária. Eu tenho outro dado aqui, que 49% da população brasileira se diz contra a legalização do casamento gay. 21% é indiferente e 30% é a favor. Ou seja, a maioria, quando a gente divide em contra a legalização, indiferentes e a favor, ainda é contra. Mas, ao mesmo tempo, quando você junta os indiferentes e a favor, eles são a maioria absoluta, são 51%. Então, é uma coisa que está em discussão. Claro. E é bom trazer mas cai naquele limbo, justamente sobre até essa informação que eu trouxe da Anistia Internacional, porque uma coisa é a vontade social e a outra coisa realmente é uma realidade jurídica, daquilo ser trazido à baila no Congresso e aquilo realmente ser julgado, ser tratado como projeto de lei e ser aprovado. Exatamente. Sem hipocrisia, sem demagogia e sem essas coisas que são inerentes a um Estado extremamente conservador como o nosso. Perfeito. Infelizmente. Mas eu acho que a gente está no caminho. Acho que a discussão, ela traz em algum momento o avanço disso, né? A gente tem tido aqui na cidade alguns encontros que discutem isso. Eu participei de uma palestra na semana passada, se eu não me engano, na Estácio de Sá, na Universidade Estácio de Sá, coordenada pelo Conselho Regional de Psicologia, que tem uma delegacia aqui em Petrópolis que é muito atuante, do Ismael, da Carla, da Fabíola. E lá eles fazem essa discussão e mostraram para mais de 200 alunos ali da faculdade, que é o caminho, né? Discutir isso na escola, na universidade, a diferença de orientação sexual, de identidade de gênero, de sexualidade, porque as pessoas acham que a ciência e o conhecimento acadêmico, ou a própria subjetividade da pessoa, está baseada numa opção sexual. E isso não existe. Qualquer um que quiser pesquisar sobre, ou tiver a oportunidade de conversar com um amigo, um familiar que tem uma orientação sexual não hétero, vai entender que nada mais é do que um atendimento de uma necessidade e de um amor que a pessoa tem. Claro. Ela se espelha no outro homem, ou uma mulher que se espelha em outra mulher. Então, a gente tem que quebrar um pouco desse tabu. Indo para um lado romântico, né, Yuri? Eu acho que tudo que é feito com amor... é válido. É válido, exatamente. Quando se trata de adoção, por exemplo, se você tem duas pessoas que se relacionam muito bem, que são do mesmo sexo, por que não podem adotar um menor, né? Pelo contrário, às vezes é muito melhor do que uma relação de heterossexual de pessoas que brigam muito, que tem uma traição no meio do relacionamento. Que tem um monte de situações. Aquela questão da família tradicional. Exatamente. Que é a ideia, eu acho que é importante trazer isso também, que é uma ideia conservadora. A nossa geração, por exemplo, começou a vir aquela gama de muita gente separando, né, os pais, né? Eu experimentei muito isso em colégio, na minha época. E não tinha muita gente separada, estava naquela novidade. Eu até li uma frase outro dia sobre separação do Wagner Moura, que eu achei muito interessante, que ele falou: hoje o casamento é uma instituição mais moderna que tem, porque ela só permanece pelo amor. As pessoas têm a opção antigamente, obviamente, as pessoas ficavam anos... Exatamente, porque também tinha um conservadorismo, né? Eu acho que a sociedade... compromisso que eu digo não com o outro, não com o amor, mas um compromisso legal, jurídico. Exatamente, porque aquilo também tinha reflexo jurídico diferente, exatamente. E o que a gente percebe também, que, voltando a essa questão da adoção, quando a gente entende que uma pessoa que é gay
faz isso porque tem uma orientação sexual por amor, faz isso porque tem uma orientação sexual por prazer, que é algo também natural da nossa vida. Todo mundo... O sexo é algo comum na sociedade, a gente pode negar a essência do sexo, né? Pô, e a partir disso você entende que se é uma orientação sexual e não é uma opção por influência, um casal gay ou um casal hétero não vai interferir na orientação sexual do seu filho. Então você joga por terra totalmente esse tabu da adoção. Ah, se um casal gay adotar uma criança, essa criança vai ser gay. Não que isso fosse um problema. Tem essa discussão, mas né? Essa é uma argumentação dos setores conservadores. Então, ao mesmo tempo, então eu te pergunto, como um casal hétero tem um filho gay? De onde veio isso, De onde veio? Ah, é da televisão? Peraí, vamos falar a verdade. Não é porque na novela hoje a gente tem um avanço de mostrar uma coisa que é real, que são pessoas que se relacionam do mesmo sexo, que se amam do mesmo sexo, que uma criança vai ver aquilo na televisão em uma novela e a partir daquilo vai formar o seu caráter? Não existe. Na verdade, quando você estuda educação infantil, né? Porque eu não sei se você sabe, mas eu fiz magistério, né? Apesar de ter trabalhado pouco com educação, mas eu gosto muito de educação. Na minha família tem muitos educadores. E a primeira relação que a criança tem com o mundo é através dos pais. Sim. Mas é a primeira. Então, você tem influência externa de milhões de coisas, e interna também, né? Eu acho que a gente tem uma coisa da índole que já vem um pouco caracterizado, né? A gente tem, eu acho, o nosso caráter, né? A nossa percepção de vida que vem, igual você disse, da índole, que ela tem influência da família, tem influência da escola e tem influência da sociedade. Aí, se vai ser televisão, onde frequenta, os amigos, com quem se relaciona, é um processo. O ser humano, ele não é formado só por uma variável. Claro porque minha família é muito boa e você é muito bom. Porque eu estou numa escola muito boa que eu vou ser muito bom. Quem fala isso não tem entendimento de psicologia, de pedagogia, de formação social. Não, fala de forma leviana. Porque se você conhece um monte de gente na vida e você pegar a história de vida de cada um, tem gente que tem pais de um jeito e é uma pessoa completamente diferente. Gêmeos são diferentes. O cara é um psicopata e os pais geraram aquilo na pessoa. Às vezes a pessoa vem com uma coisa determinada de ciência, de índole mesmo, né? Coisa um pouco espiritual também, né? Se a gente for por esse lado. É uma discussão ampla. Gabriela, muito bom te ter de volta, não some mais. Pode deixar. Semana que vem a gente se encontra Estaremos aqui. aí na segunda-feira. Tá bom? Gente, esse tema é muito importante porque ressalta o momento que a gente vive de ter uma sociedade que se respeita cada vez mais. A orientação sexual, a escolha de uma fé, o encontro de uma fé, não podem mensurar o caráter dessa pessoa. A gente precisa entender a pluralidade do mundo que a gente vive e tentar viver em comunhão, independente de como cada um é. O respeito está acima de tudo e é isso que vai fazer a humanidade avançar. Tá bom? A gente volta logo mais com o programa Falando Sério. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. E se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele traz um problema ainda maior que pode estar batendo na porta de casa, o Zika vírus. E esse vírus, se contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. E isso é urgente. É preciso pensar em todas as possibilidades de água parada perto de você. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências. Faça a sua parte. Vamos destruir o mosquito. E lembre-se de que mulheres grávidas têm que ter cuidados redobrados. Usar repelentes apropriados, vestir roupas compridas e ficar longe de possíveis criadores. Incentive seus amigos e sua família a entrarem nesse combate, unidos na maior corrente da saúde da história do Brasil. Se esse mosquito faz mal para as nossas crianças, ele não pode nascer. E pode ter certeza,
O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Voltamos com o programa Falando Sério. Lembrando mais uma vez que você participa conosco pelo Facebook e pelo YouTube, Falando Sério Petrópolis. Ao meu lado já tem o mestre Smith, da família Smith Jiu-Jitsu Checkmate. Tudo bom, Smith? Isso aí, tudo bom. Tudo certo? A gente veio bater um papo aqui. Já tem tempo que a gente quer fazer essa entrevista, falar da tua história no Jiu-Jitsu, dos eventos, dos projetos sociais que você faz na cidade. E aí, como é que estão as coisas? Faz tempo. Agora tá de vento em popa, né, cara? A gente está dando uma alavancada aí bacana, não só no projeto, como no jiu-jitsu num todo e trazendo uma equipe aí de nome forte aí para a cidade, que é a Checkmate. Tem peso, né? Tem Mas bastante. Fala um pouco da tua história antes, quando você começou a treinar, as principais competições que você participou, como é que começou essa tua história de dar aula? Bom, eu comecei a treinar mais ou menos em 2000, né, com o professor João Carlos, né, o Canguru. Aí eu fui até a faixa azul com ele. Depois eu passei para treinar com o professor Adalberto, né, o Buda. Sim. E agora tô trilhando a minha caminhada aí na equipe Checkmate, que abriu as portas para a gente. E tá bem bacana, a projeção é muito grande, né? Porque é uma das melhores equipes aí do cenário do jiu-jitsu mundial, né? Então, é só evoluir, crescendo. Tem algumas fotos aí de alguns campeonatos. Você hoje dá aula, você tem alguns núcleos de aula, pelo que me parece, contando os projetos. Como é que estão funcionando isso? Então, a gente tem a nossa matriz, né, da Checkmate Petrópolis, que é na Rua Tereza, e temos um núcleo no Batalhard, que o meu aluno Iago que puxa aula lá. Sim. Aí a gente sempre está dando assistência lá para ele lá. E os projetos sociais também sempre foram uma marca sua. Você sempre tentou envolver as crianças, os adolescentes no jiu-jitsu. O que você sente nessa experiência aí de envolver a comunidade e acessar o esporte para elas? Então, cara, a parte de projeto social a gente tem desde a época de torcida, né? O pessoal falava muito mal de torcida, mas eu acredito que tem poucos que tenham feito tantos projetos quanto a gente fez em época de torcida na cidade, né? Tanto com criança, adolescente, seja enchente, arrecadação, várias coisas. E da torcida surgiu a ideia do jiu-jitsu, né? Que era uma coisa que a gente tinha até um espaço razoável na sede da torcida, então a gente decidiu implantar para a galera da torcida. Sim. Só que aí começou os menininhos ali que moravam ali perto, bacana, queria treinar, tal, e outros também lá de onde eu moro também, meus sobrinhos, aí foi embalando, aí tá isso tudo aí hoje. Fortalecendo, isso tudo se desdobrou também num grande evento que vai acontecer domingo aqui em Petrópolis, né? Então, o que acontece? Domingo vai ter o desafio Half Hard, né? Que é da loja Half Hard do Alan. Então, ele me chamou para a gente fazer uma parceria para divulgar tanto a marca dele, né? Quanto o jiu-jitsu, né? Num todo. Só que vai ser um pouquinho diferente. São lutas casadas que vai ser um jiu-jitsu mais ativo, né? Mas não tem pontuação, então, só vale finalização. Legal, voltando pegar. Ao princípio. Lá na origem, para pegar. A gente tem ali algumas lutas casadas, o Wellington Braza. Tem alguns atletas da cidade. Essa daí é a boa. Bruno Torres contra o Márcio Pedra. Então a gente vai ter de pano e sem pano. Vamos ter uma luta sem pano, que é a do Bruno com o Márcio, né? Vamos ter uma de criança, que é a do Luizinho, contra um menino lá de Correias. Muito legal. E vamos ter uma feminina também. Muito bom. São quantos desafios ao todo? São 25 lutas. E o evento acontece que horas, aonde? Esporte Clube Correias, domingo agora, dia 15, vai dar início às 14 horas. Às 14 horas. Às 14 horas. E você acabou de mostrar um pouco da sua história, falou dos projetos, falou dos eventos, a gente está falando do desafio Half Hard no domingo. O que você acha que pode melhorar aqui no esporte da cidade? Quais são os maiores desafios que você, enquanto atleta, enquanto incentivador do esporte, enquanto professor, reconhece que a gente tem no nosso município? Bom, cara, a primeira coisa é o apoio, né?
porque nós temos atletas aí em diversas equipes da cidade, atletas de ponta, né, que estão representando muito bem a cidade, só que não tem incentivo. Às vezes eles deixam de lutar fora porque não tem incentivo, né? Você vê hoje, nós temos brasileiros e até petropolitanos dando aula fora do país, né? Tendo que buscar recursos fora do país, porque aqui o incentivo é pouco, quando tem. E na nossa cidade, então, algumas pessoas até incentivam, né? A gente tem que ressaltar que tem algumas pessoas que incentivam bem o esporte, né? Como a própria Rafi Hard. Mas está faltando muito, porque se investirem um pouquinho, a gente tira a galera de talento aí, que tem... consegue ter um impacto social, que sempre foi uma atenção especial do jiu-jitsu, né? Envolver a juventude, envolver as crianças. Em si, né, cara, porque a gente tem algumas equipes aí que tem projetos sociais bacanas, tá? Tem diversos professores aí, onde que um pouquinho da mídia fica em torno do centro da cidade, né? Mas nós temos aí para os bairros aí uma galera que faz um trabalho legal, como a gente tem um núcleo no Batalhard, tem o Márcio que tem um lá no Atílio Marotti, tem um rapaz que tem lá no Contorno, tem uma galera, tem o Baianinho, que tem um projeto bacana lá no bairro da Glória. O Edinho tem um ali no da Serra também. O Edinho tem um ali no da Serra, da igreja. Tem uma galera boa aí, cara, que está tentando ajudar da maneira que pode, né? Sem incentivo, sem apoio, mas com aquela velha vontade, aquela garra do jiu-jitsu, né? Caindo para dentro do problema. Pegando, se eles não fazem, a gente pega e tenta pelo menos fazer um pouquinho aí pela molecada aí da cidade. Muito bom, Smith. Vou fazer o chamado final então para o evento de domingo. Tá contigo. Bom, então, queria convidar aí o pessoal aí a comparecer no Esporte Clube Correias, que vai ser um evento bacana, onde está valorizando os atletas da cidade, né? Vão ter lutas de atletas da cidade e atletas de fora. Os atletas não pagaram inscrição, isso é importante, foi um incentivo para ele. Para os atletas, tem também uma premiação boa aí para a finalização mais rápida da noite. Legal. Vai ter uma finalização boa aí, que vai ser um patrocínio da Rafi Hard. Bom, um nível bom. Então, é mais ou menos isso, cara. A cidade só tem a ganhar. E vão ter outros eventos aí, não só da Rafi Hard, contra outras pessoas. Eu acho que os empresários, a população em si de Petrópolis tem que apoiar, independente de quem esteja fazendo o evento, seja uma loja, seja um atleta, seja um professor. Eu acho que a cidade tem que apoiar, como você está apoiando aí, abrindo as portas para a gente divulgar aí o trabalho. Perfeito, Smith. Parabéns pelo trabalho, pela história aí. O programa tá sempre aberto para essas iniciativas, tá bom? Beleza, obrigado aí. Sucesso aí no programa aí. A gente, domingo precisar vai dar tudo aí, tamo aí. Vai dar tudo certo. Ótimas lutas e contamos com você lá. Está convidado. Lá. Tá bom? Tá bom? Um abração. Outro. Falou. Obrigado. A gente volta segunda-feira, às 17h15, com o programa Falando Sério. Enquanto isso, você acompanha nossas reprises pelo YouTube e também no Facebook Falando Sério Petrópolis. Até lá.